Boa tarde aos meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger. Assino as obras como M.E. Krieger. Sou escritor de terror. Para quem não é inscrito, se inscrevam. Gostou do tema do vídeo? Comentem e compartilhem e dão um joinha, que isso vai dando engajamento para o meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre os vilões, os tipos deles e, consequentemente, a sua necessidade de estar presente no filme, no enredo, na história. Quando falamos em vilões, geralmente tem aquele que nos marcam profundamente. Por exemplo, Darth Vader, do Star Wars, entre outros. Quando falamos em vilões, existem alguns pontos que eu acho fundamental dentro do contexto do terror. A qual, vamos lá. O primeiro é um monstro clássico. Aquele clássico, por exemplo, quando digo clássico, estou falando a referência aos vampirismo. Drácula, o Conde Drácula. Quando o Bram Stoker escreveu esse livro, ele se inspirou no Vlad, o Empalador. Ele apresentou uma perspectiva do famoso Vlad, o famoso Conde Drácula. Mas aqui, quando o sentido Drácula, no contexto histórico, não do livro, do personagem real. Ele pertencia a uma classe como se fosse parecido dos Cavaleiros Templários, por exemplo. E Drácula, o Bram Stoker, ele deu origem a um segmento de filmes, de livros de terror, baseado no vampiro. Preciso dizer alguma coisa? Aí entra vários outros autores, escritores, que norteiam também essa perspectiva. E o vampiro, ele ganhou uma certa notoriedade no século XX, com a Anne Rice, com filmes, séries, novelas, enfim. O vampiro, ele tem aquele estigma do romantismo, o romantismo clássico, estou falando aqui, onde o personagem busca a vida eterna, de não morrer. Mas também tem o lado animal, da necessidade de se alimentar do sangue. E podemos dizer qual foi o impacto aqui? O impacto foi o seguinte, de que hoje se perdeu muito aquela questão da filosofia do vampiro, de não sair à noite, de não sair durante o dia, de ser um ser da noite, das sombras, que se alimenta do sangue, que tem medo. Seus pontos fracos, bota assim, são vários os aspectos. Por exemplo, ponto fraco, alho, estaca no coração, entre outros.
E dentro desse personagem, da perspectiva do monstro clássico, tem um filme, não é bem releitura do Drácula, mas está inspirado no livro, no filme, que é o da viagem do Deméter. Deméter foi o quê? Foi um navio que levou o Drácula para a Inglaterra. E aqui vamos continuar. Ok. O próximo tipo de vilão é o vilão sobrenatural, que muitas vezes pode ser visto como um fantasma ou um demônio. Não necessariamente aqui ele se faz presente propriamente dito, mas pode ser feito na presença de uma forma indireta. Eu posso citar, por exemplo, a invocação do mal, por exemplo. Geralmente, nesse tipo de vilão, o vilão, ele não se faz propriamente dito a sua presença. Ele faz de uma forma indireta. Ainda é um gênero de vilão que está ainda em crescimento, em trabalho, ainda está sendo desenvolvido. Muitas vezes esses vilões do sobrenatural está referente ao quê? Aos nossos mitos. Quando falamos de mito, falamos que tem inúmeros caminhos, vários mitos e várias lendas. Outro vilão é o vilão psicológico. Aqui é o serial killer. Aqui posso citar, por exemplo, Hannibal, entre outros. Aqui trata muito bem a relação de como o homem ele pode ser mais, digamos, pesado, entre aspas, comparando com os outros. Por quê? Com os outros do gênero que eu já citei anteriormente. Por quê? Porque no Drácula, ele cativa, ele manipula, ele conquista. No sobrenatural, ele assusta, ele te surpreende da forma através dos seus medos. Já o vilão psicológico, como por exemplo o serial killer, ele trabalha de uma forma, como posso dizer, perturbadora. A melhor palavra que eu posso dizer, perturbadora. E não daria de falar sobre esse vilão num vídeo só. Seria para trabalhar melhor um vídeo falando só sobre esse tipo de vilão. Por quê? Porque a psicologia ela é complexa. Cada vilão desse gênero tem suas peculiaridades, como fragmentado, por exemplo, o Coringa, por exemplo, o Aníbal, entre outros. E todos esses vilões trabalham com um tipo de trauma. E nisso tem que ter um extremo cuidado, melhor falando. Porque quando falamos em problemas psicológicos, pode provocar gatilhos. Sempre vai provocar um estalo de gatilho. E isso, muitas vezes, acontece de uma forma que a gente não imagina.
O próximo tipo de vilão é o desconhecido ou inominável. Aqui tem uma influência clara de quem? Do H.P. Lovecraft. Aqui podemos citar, por exemplo, o Predador, o primeiro ou segundo filme, e o outro filme que saiu agora, ano passado. Alien, por exemplo, o desconhecido, ou seja, aqui o vilão, a pessoa, o espectador, o leitor não conhece o vilão. O personagem. Os personagens que estão interagindo na história não conhecem o vilão. Aqui, por exemplo, posso citar, por exemplo, Cthulhu, entre outras criaturas criadas pelo Lovecraft. Tudo é uma questão de saber que Lovecraft, ele criou um universo magnífico que influenciou o cinema notoriamente. O cinema, vários outros escritores. Outro vilão inominável que está presente aqui está presente num livro, num filme de Stephen King, O Nevoeiro, por exemplo. Eles não conhecem os personagens, não conhecem o que está acontecendo. Tudo está é uma questão onde que o desconhecido do desconhecido, ele sempre vai provocar inúmeras reações, medo entre outras. E principalmente quando falamos de todos esses vilões, por exemplo, no monstro clássico, vai aparecer com certeza em algum momento algum personagem que conhece o vilão, sabe como derrotar o vilão. Por exemplo, o caçador, agora não me lembro o nome do personagem. Esse personagem, criado pelo Van Helsing, sempre vai ter um personagem que sabe como derrotar o vilão. No vilão sobrenatural, também, sempre vai ter 2 ou 3 pessoas que sabe como livrar daquele problema sobrenatural. Vilão psicológico. Ele sempre vai ter um vilão, serial killer, e vai ter um investigador, alguém que já, por exemplo, conhece os traços da psicologia para buscar resolver os dilemas da história. E quando falamos do desconhecido, não. Aí que entra a maior problemática. Por que estou falando nessa problemática? Porque ele não tem um personagem, como entre aspas, salvador, para trabalhar para resolver o problema da história. Por exemplo, vou pegar o Predador. O primeiro filme com o Arnold Schwarzenegger. Todo mundo desconhecia. Ele teve a capacidade, melhor falando, de conseguir lutar contra o vilão. Aliens, a mesma coisa. No terror cósmico, não vai encontrar um personagem que vai ajudar. Vai encontrar personagens que vai implicar em dificultar a situação. Entre todos esses vilões, o que me atrai mais é o desconhecido.
Agora, uma boa história pede um bom vilão. Se tem um bom vilão, consequentemente vai ter um bom herói, que pode aparecer gradativamente ou entre vários personagens pequenos destacar um deles. Sempre. Vamos pegar, por exemplo, o do psicológico, o Jason. Sempre vai ter algum personagem que vai contar uma pequena história do assassino. E esse personagem vai ser o herói da história. Que nem sempre é bem trabalhado. Simplesmente o roteirista coloca ali, não vai ser tu, para tentar matar o vilão. Se eu não conseguir de primeira, não importa. Vai tentando, até tu conseguir. E aqui, os nossos heróis, como também os vilões, eles têm as suas motivações. Por exemplo, do monstro clássico, qual é a motivação do Drácula? Buscar a sua imortalidade. Do vilão sobrenatural, qual a motivação? Perturbar, dar medo. Do vilão psicológico, matar. Simplesmente por matar. E o desconhecido, qual é a motivação? Aí, luta pela sobrevivência do desconhecido. O desconhecido ali está lutando pela sobrevivência, como também aqueles que estão lutando contra o desconhecido. Literalmente é matar. Para quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Dão uma curtida, comentem e compartilhem o vídeo. Para quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Gostou do tema? Dá uma curtida, uma joinha, um joinha. E para quem gosta do filme de terror, faz comentários aqui no finalzinho do vídeo sobre possíveis temas, próximos temas que vocês querem que esteja aqui no canal. A interação é fundamental para o engajamento do canal, crescimento do canal e melhoria do canal. E os meus vídeos são sempre às sexta-feiras. Um forte abraço e até mais.